Edital da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia. Cargos de agente de administração e finanças, de TI e de administração tributária. O edital foi publicado ontem, dia 26 de fevereiro, sábado de carnaval, que maravilha. Então estamos aqui no domingo de carnaval para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vou tentar trazer algumas dicas, algumas sugestões do que você deve fazer nessa preparação. São um pouco mais de 3 meses até a prova. O que você deve priorizar, o que está escrito de relevante, de importante no edital, mas leia o edital completamente. E vamos falar aqui de estratégias de preparação. O que você deve dar preferência, o que pode ficar um pouco mais com a importância secundária. Vamos fazer uma análise da pontuação, da importância de cada matéria. Um pouquinho também do tamanho de cada matéria, apesar de que os cursinhos ainda não atualizaram os materiais para a gente ter uma noção exata. Mas enfim, a ideia é te dar ferramentas para você traçar uma estratégia importante. Faltam pouco mais de 3 meses até a prova, a partir do lançamento do edital. Você tem um tempo limitado daqui até a prova. Você tem que usá-lo da melhor forma possível. E é para isso que eu estou aqui. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá. Começando rapidamente com as informações básicas, depois a gente vai falar cargo a cargo, o que a gente pode esperar aqui, ok? Informações básicas, a banca vai ser FGV, está pegando aí diversos concursos da área fiscal, ok? A prova vai acontecer no dia 5 de junho, se der tudo certo, não acontecer nada inesperado. 5 de junho, pouco mais de 3 meses, e as inscrições vão até 5 de abril, ok? Na dúvida, olha o edital. O salário, conforme o edital, é cheio de gratificação, um monte de coisa assim, gira em torno ali de 13 a 18 mil, ok? E o quantitativo de vagas é o seguinte, tem vagas imediatas e cadastro de reserva. Vagas imediatas significa que o órgão, a Secretaria de Fazenda, vai ser obrigada a chamar esse quantitativo previsto no edital para vagas imediatas, ok? O cadastro de reserva é, se eles conseguirem autorização, orçamento, etc. e tal, eles podem vir a chamar alguns do cadastro de reserva. É aquele jogo com emoção, você não sabe se vai chegar na sua vez ou não, você só pode rezar, fazer muita pressão, mas no final das contas é melhor estar no cadastro de reserva do que estar completamente eliminado do concurso, tá? A gente vai ter provas objetivas e discursivas. Antes disso, são 14 vagas para administração e finanças, 5 vagas imediatas para TI e 30 vagas para administração tributária. Administração e finanças é mais aquele perfil dos tribunais de contas, a galera ali que tem uma base em AFO, finanças públicas, orçamento público, contabilidade pública, essas coisas mais ali que são muito frequentes em tribunais de contas. A administração tributária é o clássico da área fiscal, um peso enorme em legislação tributária, e TI é TI. Eu nunca falo de TI aqui, mas eu vou falar um pouquinho de TI, muito superficialmente, porque eu sou um usuário avançado de Windows, um usuário intermediário de macOS, ok? Então, como eu estava falando, a gente vai ter discursiva, ela tem um peso pequeno, cerca de 13%, cerca de 13% da pontuação total, mas é importante, você não pode vacilar, e ela pode versar sobre qualquer matéria. A discursiva pode ser sobre qualquer matéria. Fica arriscado deixar de lado alguma matéria por causa disso. Tá? A gente vai conversar mais sobre isso adiante. Questões. Nós temos a prova de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. É o mesmo número de questões, mas elas têm peso diferente. Conhecimentos gerais, peso 2. Conhecimentos específicos, peso 3. Ninguém tem peso 1. Eles resolveram fazer peso 2 e peso 3. Ninguém tem peso 1. Podia ser 1 e 1,5, mas não. Vamos fazer 2 e 3, só para dar uma variada. Então, a prova de conhecimentos gerais fica com 35% da nota total e conhecimentos específicos com 53% da nota total. Essa é a visão geral para todos os cargos do que a gente encontra nesse edital. Vamos falar dos cargos mais especificamente, então. A prova de conhecimentos gerais é igual para todos os cargos. Eu estou usando esse fundo escuro aqui, com essa letrinha vermelha não ficou muito bom não, né? Mas a gente dá um jeito. Prova de conhecimentos gerais é igual para todos os cargos. A gente só vai ter alteração de um cargo para o outro na prova de conhecimentos específicos, ok? Então, o que a gente tem em conhecimentos gerais? A gente vai ter 14 pontos de português, a gente vai ter 10 de constitucional, 10 de administrativo, 10 de tributário, pouquinho, né? 10 de contabilidade geral, bem pouquinho, 10 de estatística
Um de estatística já seria muito, 10 nem se fala. E noções de igualdade racial com 6 pontos, ok? Então, português vale um pouquinho mais, noções de igualdade racial vale um pouquinho menos, todo o resto vale 10. Isso vale para os 3 cargos. Agora, dando um pulinho aqui na de administração tributária, que é o clássico da área fiscal, eu dei uma pulada aqui para o final, o que eu quero chamar a atenção aqui? Como eu falei, é a mesma pontuação de conhecimentos gerais. Isso significa que é uma prova da área fiscal, é um cargo de administração tributária e a gente tem um peso pequeno de contabilidade geral e de direito tributário, que é uma pena, né? Um pouquinho menos de preguiça, talvez, poderia ter feito um negócio mais legal. E um peso enorme para a legislação tributária, um peso maior para a informática básica e um peso grande também para matemática e lógica. É uma pena. Mas depois a gente volta aqui. Administração e finanças, como eu falei, é mais parecido com a área de tribunais de contas. Então, o que a gente tem na prova de conhecimentos específicos? 45 pontos para a junção de 3 matérias: administração, economia e finanças públicas. Essa administração é administração pública. Não é nada complicado, mas é sempre trabalhoso de estudar, é sempre muito conteúdo, as aulas são extensas, aquela coisa toda. Economia. A gente vê economia e já fica desesperado. Ah, meu Deus, a economia é o diabo dos concursos, junto com estatística. Precisava de mais um para ter os Cavaleiros do Apocalipse, a gente acha mais um. Mas economia sempre é o terror. Neste caso, não é. Essa é uma economia mais light, tem uma parte que é aplicada ao setor público e tem muita coisa de economia do Brasil, da história do Brasil. Então, não é aquela parte de macroeconomia, microeconomia, aquela coisa horrorosa, difícil de aprender, que vocês morrem de medo. É uma economia mais light, então não tenham medo. E finanças públicas é aquele nome genérico que junta orçamento público, finanças públicas, RLF, AFO, tudo isso misturado é finanças públicas, é clássico da área de controle. Se você estuda para a área de controle, você já tem um bom conhecimento dessa matéria, já não vai ser tão difícil assim. Na prova de conhecimentos específicos, a segunda matéria mais importante é contabilidade pública, com 30 pontos. Então, assim, isoladamente, é a matéria mais importante. Se a gente pegar as 3 que a gente citou anteriormente e dividir essa pontuação por 3, como se fosse igual, né, 15 pontos para cada uma, a gente teria 15 pontos para cada uma. Contabilidade pública sozinha vale 30. É muito importante. Se você nunca viu contabilidade pública antes, você vai ralar bastante para aprender isso em 3 meses. E se você não tiver uma base em AFO, é uma missão quase impossível, mas faça o seu melhor, tá? Não estou aqui para dizer que não dá. Então, contabilidade pública é muito importante, 30 pontos, e a gente tem matemática financeira com 15 pontos e informática básica com 15 pontos. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção e vale para todos os cargos. Contabilidade geral é uma das maiores matérias, tá? Em termos de quantidade de aula. Então, contabilidade geral, se você quiser estudar ela toda, vai dar trabalho, independentemente do seu cargo, porque é o mesmo conteúdo programático para os 3 cargos e vale a mesma quantidade de pontos. É um custo-benefício ruim. Se você é da área de controle, você não tem uma base boa em contabilidade geral, não dá tempo de você aprender muita coisa, tem que correr atrás de outras matérias mais importantes, contabilidade geral é um custo-benefício ruim. Ela é difícil, ela é extensa. Se fosse difícil e pequena, a gente até podia pensar, mas é uma das maiores aulas, e quantidade de aula, e é uma das matérias mais difíceis, ok? Informática básica é outra matéria extensa. Graças a Deus não tem TI, praticamente nada ou nada, mas é extensa. E para algumas pessoas é uma matéria abstrata. Então você encontra informática básica em administração e finanças, encontra também, acabou na bateria do lápis, encontra também informática básica em administração tributária. Nos 2 casos, matéria extensa. Se você não tem uma base boa em informática, você vai achar um pouco abstrato de estudar essa matéria, talvez tenha que recorrer a videoaula. Vamos falar sobre como que você revisa videoaula depois que eu passar por essas matérias aqui. Vocês já viram que eu pulei TI várias vezes para um lado e para o outro, né? Eu nunca falo de TI, mas uma hora eu vou falar. Então, a distribuição da pontuação é essa aqui. Lembra do custo-benefício.
especialmente para essas matérias todas aqui que valem 10 pontinhos cada uma. E a gente não tem pontuação mínima por matéria. Se você abandonar, zerar uma matéria, você não está eliminado do concurso. Todas elas valem 10 pontos, essas que eu circulei aqui agora, que eu marquei, e você vai ter que pensar no custo-benefício, porque se tiver muita coisa para ler, é uma matéria que pode ficar um pouco de lado, tá? Se você for meu aluno do coaching, do acelerador, na nossa comunidade, você vai ter análise estatística para os 3 cargos, com os assuntos mais cobrados, né? Listando a ordem de assuntos mais cobrados para cada matéria. Então, se você estiver pensando em abandonar uma matéria e for meu aluno, pega essa informação lá na comunidade e estuda pelo menos os assuntos cobrados com mais frequência. A gente não tem nenhuma garantia de que vai ser assim na próxima prova, mas é uma análise estatística, né? Pode ter uma correlação interessante, pode te salvar alguns pontos. Em vez de abandonar a matéria, pega pelo menos 2 ou 3 assuntos mais cobrados. Ok? Se você não é meu aluno, tem link na descrição para você saber como que é o meu serviço de coaching, de acompanhamento do concurseiro desesperado. Vamos falar de TI, então? Conhecimentos gerais é igualzinho, como eu já falei várias vezes aqui, ok? E a prova de conhecimentos específicos tem informática. Não vou comentar sobre o conteúdo programático, não entendo absolutamente nada de TI, mas a pontuação é muito relevante, 60 pontos, são coisas que você com certeza já está estudando há muito tempo. A parte de informática você vai tirar de letra, a parte de TI pode ser difícil. Diogo, você tem indicação de um bom professor de TI? Tenho. Entra no meu site, baixa a minha bibliografia sugerida e lá você vai encontrar uma boa recomendação para um professor de TI, ok? Galera de TI com certeza já sabe o que é um bom professor de TI, mas não se esqueça, você não tem que saber tudo de TI para passar nessa prova. Você tem que acertar o máximo possível de questões de TI. Não é a mesma coisa. Então, não tenha o foco em saber tudo, tenha o foco em acertar todas as questões que estiverem aparecendo pela frente. Se você sentir que não sabe nada e acertar todas, você está dentro. Então, não importa se você sente que está sabendo ou não, etc e tal. O que interessa é acertar questões. Gestão organizacional. Resolveram dar uma variada no concurso de TI, botaram gestão organizacional, provavelmente você não estudou, e vai ter muita leitura, o que a galera de TI não gosta muito. Mas a boa notícia é que faltam só 3 meses para a prova, você vai só ter que ler isso uma vez. E depois a gente vai falar sobre como revisar. E matemática e raciocínio lógico, certamente não será um empecilho. Esses foram meus extensos comentários para a TI, pela primeira vez. Administração tributária, finalmente, vamos lá. Legislação tributária é disparado a matéria mais importante. 75 pontos. Ela sozinha vale 43% da pontuação da prova objetiva. Não tem como não se dedicar muito a essa matéria. Se você já estuda para a área fiscal, é provável que você já tenha uma base, já saiba o que é cada tributo, mas você não conhece ainda a legislação específica da Bahia. É hora de conhecer, é hora de aprender. Recomendação: se necessário for, no seu ciclo de estudos, faça o seguinte: pega essa legislação tributária e divida em 3. Como se fossem 3 matérias, matéria 1, matéria 2, matéria 3, legislação tributária 1, 2 e 3, para você ter as 3 matérias caminhando ao mesmo tempo. Em vez de você ficar com legislação tributária aparecendo uma vez no ciclo, aí gira o ciclo todo, volta a ela, gira o ciclo todo, volta a ela, divide essa matéria em 3. Pega as leis X e Y na LT1, pega as leis Z e W na LT2, pega o regimento interno, não sei o que lá, bota na LT3, e caminha nessas 3 frentes ao mesmo tempo. Assim você vai conseguir avançar um pouco mais rápido nessa matéria que é tão importante. Não basta ler tudo daqui até a prova, você tem que ler e treinar bastante, ok? Tem muitas questões de legislação tributária da Bahia? Não. Faça todas as que você encontrar no seu site de questões e, se precisar, ter um bom site de questões inéditas para a legislação tributária, que é o Predador Concursos. Vou citar a galera aqui, não ganho absolutamente nada para isso, mas você tem o Predador Concursos, que faz questões inéditas de legislação tributária especialmente, e os meus alunos usam e falam muito bem, o feedback é muito positivo. E
Diogo, mas não é legal fazer só questões da banca? Fazer questões da banca é maravilhoso, mas fazer questões é mais importante do que fazer questões da banca. Vamos falar sobre essa metodologia daqui a pouquinho. Então, legislação tributária, divide em 3 matérias, avança bastante nela, tem que cobrir todo o conteúdo programático. Informática básica, já comentei, mas não custa repetir. Talvez você tenha que usar videoaulas e revise via questões. Não vai me fazer resuminho de informática que você vai passar os próximos 12 meses resumindo essa matéria. Assiste aula, faz questões, assiste aula, faz questões e vai assim até desmaiar e cair no chão babando. Matemática e lógica, meu amigo, você é da área fiscal, você tem que saber exatas. Se você não sabe, você tem que aprender exatas. Não é impossível para ninguém, só dá um pouquinho mais de trabalho se você não tiver uma base. No meu e-book de bibliografia sugerida, também tem boas indicações para matemática e raciocínio lógico de bons professores, ok? Galera da contabilidade geral, galera da área fiscal, perdão, não tenha vaidade com relação à contabilidade geral. Não é porque você estuda para a área fiscal e você quer ser um auditor ou agente, alguma coisa assim, que você fala, não, eu preciso aprender contabilidade geral, senão eu não serei um ser digno da área fiscal. Custo-benefício, se você ainda está patinando na contabilidade geral, agora, faltando 3 meses para a prova, pode não ser mais o momento de virar um expert em contabilidade geral. Ela só vale 10 pontos. Ela vale a mesma coisa que Romeu e Julieta, ela vale a mesma coisa que tributário, que você já está careca de saber, e vale a mesma coisa que estatística, que você provavelmente nem vai estudar. Então, não seja orgulhoso se você tiver uma dificuldade grande em contabilidade geral. Faz o possível ali para aprender as coisas mais importantes, as que são cobradas com mais frequência, ou as que não envolvem cálculo, mas não queira saber tudo só porque você está entrando para a área fiscal, tá? Seja objetivo. Nosso objetivo aqui é acertar questões, ok? Sobre metodologia de estudos. Basicamente, agora a sua preocupação tem que ser cobrir o máximo de conteúdo programático possível. Avançar o máximo possível em todas as matérias. A gente está falando de uma prova da FGV, você vai ter 5 alternativas, você pode chutar à vontade, então mesmo que você não saiba muito bem, você vai ficar em dúvida entre 2 ou 3 alternativas, isso já aumenta as suas chances de acertar. Então tem 2 aspectos, você vê um assunto pela primeira vez, mesmo que não dê tempo de revisar, que você não saiba muito bem, você já viu, isso aumenta as suas chances de acertar. Eram 5 alternativas, A, B, C, D e E, com seu pífio conhecimento você já eliminou A e D, você está em dúvida entre B, C e E, aí geralmente você fica em dúvida entre 2. Isso aqui vai ser possível se você tiver uma noção do assunto. Se você nunca viu o assunto, você não vai conseguir chutar dessa forma. Porque se você está em dúvida entre 3, a sua chance de acertar vai de 20% para 33%. Já é uma chance mais de 50% maior do que era anteriormente. Então, avance o máximo possível no conteúdo programático de cada matéria. Tente ler o máximo que você puder de todas elas. Pegar conteúdo novo vai ser mais interessante do que revisar conteúdo já estudado. Revisar é muito importante, mas a gente está falando aqui da escolha. Leio coisa nova ou reviso coisa já estudada? Na dúvida, leia coisa nova. Isso vai te render mais pontos, ok? Revise via questões. Se você não me conhecia, você está começando a estudar agora, você já estuda fora do planeta Terra e você não sabia de nada do que eu ensino aqui nesse canal do YouTube, eu sugiro revisar via questões. E se você não me conhecia, você não faz caderno de erros, você não faz flashcards, você nunca preparou nada para a véspera da prova, não se desespere, foque a partir de agora na resolução de questões. Se você já começou a esboçar um caderno de erros, então você vai alimentar o seu caderno de erros com o que você estiver errando das questões. Por isso que é caderno de erros. Errou, joga a informação lá. Errou, joga a informação lá. Diogo, desculpa, não te conhecia, você é insignificante, eu não sei o que é caderno de erros, não fiz, e agora, o que eu faço?
Então, faça questões, porque isso é a coisa mais importante que você pode fazer agora. E você pode favoritar as questões que você errar, ou alguns sites de questões, ou marcar as questões que você errar, ou em alguns sites de questões você consegue refazer as questões que errou. Então, às vésperas da prova, faltando ali 5, 7 dias, refaça as questões que você errou 2, 3, 4 vezes. Ah, eu tinha errado essa aqui, eu fiz agora e acertei. Não desmarca ela não, faz ela de novo, porque você já errou ela uma vez, pode ser que você esqueça. Então, na véspera da prova, às vésperas da prova, faltando 5 dias mais ou menos, você vai parando de fazer questões e o seu foco vai ser total nas decorebas, onde elas estiverem. Se elas estiverem no caderno de erros ou nos flashcards, revise isso aí. Se você fez questões, você vai refazer as questões que errou para poder pegar essas informações que são difíceis para você. Essa é a sua preparação a partir de agora. Não vá fazer resumos extensos e complicados a partir de agora. Não faça nunca, mas não faça a partir de agora. Falta pouco tempo para a prova. Se você fizer isso, você vai perder tempo que você teria para ler matéria nova, para ler conteúdo inédito. Ok? Se você estiver vendo esse vídeo na comunidade, logo abaixo aqui, para quem é meu aluno, né, eu vou ensinar a fazer o ciclo de estudos para cada um desses cargos aqui, exceto de TI. De TI eu não vou ensinar, não. Vou ensinar para os 2 cargos de administração tributária e de administração em finanças. Então, se você está vendo esse vídeo na comunidade, já assiste aqui embaixo, baixa a minha planilha geradora de ciclo de estudos. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, espero que o vídeo tenha te ajudado. Se você quiser vir a ser meu aluno, em breve vou abrir matrículas para o coaching, link na descrição. Clica no meu site, vai lá, tem muito conteúdo, o blog tem muita coisa, eu ensino um monte de coisa grátis no site, no YouTube e no Instagram. Ok? É isso aí, bons estudos e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.